Oi, eu vim aqui rapidinho para falar um pouco sobre notação científica. Essa é uma aula de física, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre notação científica para fazermos a recuperação do primeiro período, tá certo? Notação científica nada mais é do que uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos, baseado no uso de uma potência de base 10. Por exemplo, eu tenho 1 vezes 10 elevado a 7. Então, eu tenho 10 milhões. Eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 7. Olha o que acontece. Para que nós percebamos e consigamos trabalhar com a notação científica, nós precisamos identificar o seguinte. Quando o número é positivo, eu acrescento zeros à direita desse número. Quando é negativo, olha, o expoente é negativo, eu acrescento zeros à esquerda desse número, tá certo? Então, quando o expoente é positivo, o que que acontece? Eu tenho 10 ao cubo. 10 ao cubo, ou 10 elevado a 3, eu tenho que multiplicar o 10 por ele mesmo 3 vezes. Eu vou multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes, tá certo? Então, se eu multiplico 10 vezes 10, dá 100, vezes 10, que dá 1000. Ou seja, eu acrescentei 3 zeros depois desse 1, do lado direito desse 1. Então, se os zeros estão do lado direito, eu tenho um número positivo. Para ver quando eu tenho um expoente negativo, o que que acontece? 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 nada mais é do que 1 dividido por 10 elevado a 3. Mas quanto é 10 elevado a 3? 1000, não é isso? Então, eu vou dividir 1 por 1000. Tem 3 zeros aqui. 1 dividido por 1000 e expoente negativo, eu já sei que esse número é menor que 1. E se ele é menor que 1, eu vou acrescentar os 3 zeros antes do 1, no lado esquerdo do 1, tá certo? Expoente positivo, eu acrescento os zeros ao lado direito do número. Quando o expoente é negativo, eu coloco os zeros do lado esquerdo, a quantidade de zeros que o expoente está me dizendo, tá certo? Certo? Então, olha só, o que que a gente precisa lembrar? As potências de base 10. Se você lembrar isso aqui, nunca mais você se perde. Veja bem, ó, o 10 elevado a 0, 1. 10 elevado a 1, 10. Olha, eu vou acrescentar um zero, ó. O 10 elevado a 1, eu acrescento um zero. Eu vou acrescentar 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros e assim sucessivamente. Esse número que está aqui em cima vai dizer quantos zeros eu vou acrescentar. À direita, porque o nosso expoente é positivo. Nesse caso aqui, olha, os expoentes são negativos. A gente também vai acrescentar o zero. Só que a gente vai acrescentar do lado esquerdo. Olha só, acrescentei um zero aqui, acrescentei 2 aqui, acrescentei 3 aqui, e assim sucessivamente. Eu vou acrescentar a quantidade de zeros que está exposta aqui, olha. O expoente é que vai me dizer. Existem algumas vantagens da gente utilizar a notação científica. E uma delas é nós fazermos cálculos com mais velocidade e com mais probabilidade de acerto, tá certo? Porque a gente evita trabalhar com muitos zeros. Então, a gente já sabe que quando a gente trabalha com muitos zeros, a gente multiplica ou divide a probabilidade de erro. Bom, todo número que estiver em notação científica vai estar escrito da seguinte forma: x multiplicado por 10 elevado a y, onde x é um valor qualquer que nós vamos multiplicar pela potência de 10
e elevar a um determinado expoente, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Exemplo, 3.000 nós podemos representar por 3, multiplicado por 10, e vou colocar um 3 aqui em cima para me dizer que eu preciso acrescentar 3 zeros a esse 3, tá certo? Então, todas as vezes que você quiser representar um número muito grande, o expoente é positivo. E todas as vezes que você quiser representar números muito pequenos, o expoente é negativo. E detalhe, é correto que o valor de x esteja entre 1 e 10, ok? Porque a nossa ideia é deixar números muito grandes mais fáceis de serem trabalhados. Então, a apresentação desses números na forma convencional, né, que é decimal, ela é muito difícil para cálculo, pelo motivo que nós já citamos, pela grande quantidade de zeros. A gente até acha que nem utiliza, né, números muito grandes, mas, na verdade, as ciências como física, como química, né, acabam se utilizando de números muito grandes ou números muito pequenos. Nós temos aqui alguns exemplos de onde nós vamos utilizar a notação científica. Velocidade da luz no vácuo, na física, diâmetro do átomo, podemos usar na física, podemos usar na química, a quantidade de moléculas, a quantidade de segundos em um ano, tudo isso são números muito grandes ou muito pequenos que nós podemos nos utilizar da notação científica para que facilite a nossa... Bom, vamos aqui aprender duas operações que são muito comuns a gente fazer em notação científica. Não são as únicas, são as mais comuns. Uma delas é a multiplicação. Como eu vou multiplicar dois números que estão em notação científica? Simples. Nós vamos pegar o x, lembra, olha, nós temos aqui x, 10 e y. Nós vamos pegar o x e multiplicar pelo x, tá certo? O 10, nós vamos repetir, tá aqui, ó. E os expoentes nós vamos somar. De novo, nós vamos multiplicar os números. Nós vamos repetir a base 10 e nós vamos somar os expoentes. 4 vezes 7, 28. Repete o 10 e 2 e 3, 5. Tá certo? A divisão. Nós vamos fazer uma divisão normal. Eu tenho 6 vezes 10 ao cubo, dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Então, eu vou dividir 6 por 2, que vai dar 3. Multiplico, vou repetir a base e subtrair os expoentes. Na multiplicação, eu somo os expoentes. Na divisão, eu subtraio os expoentes. Ok? Nós podemos escrever um número muito grande ou um número muito pequeno em notação decimal ou notação científica. As duas formas são válidas e estão corretas. Só que é importante que a gente consiga trabalhar nos dois casos. Por exemplo, 4 milhões de metros. Eu tenho 4 e ele está acompanhado de 6 zeros. Observe que os zeros estão do lado direito, então é um número maior, né? É um número maior que 10. Então, para eu colocar esse número em notação científica, eu simplesmente vou colocar só o 4, colocar a base 10 e vou contar quantos zeros tem, ó, depois do 4 e colocar aqui em cima. Então, em notação científica, vai ficar 4 vezes 10 elevado a 6. Pronto, você resolveu o problema sem maiores complicações. E boa prova. Lembre-se do seguinte, galerinha, quando você desiste da escola, você desiste do poder de escolher, ok? Um cheiro e até a próxima!